Atenção, o programa a seguir é uma produção independente com inteira responsabilidade de seus idealizadores. Boa tarde, Morada Nova. Boa tarde a cada um dos ouvintes da Rádio Caiçara FM. Eu sou Cláudio Damasceno e esse é o programa Momento do Presidiário. Ficaremos com vocês até às 3h30 da tarde, ao qual eu deixo o meu boa tarde a cada um dos ouvintes da Rádio Caiçara FM. E essa programação, que é o Momento do Presidiário, é um oferecimento da Igreja Universal do Reino de Deus. O UNP é Universal dos Presídios, é o trabalho que a igreja desenvolve dentro dos presídios, e no interior não é diferente, né? Nós não temos presídio, mas temos os familiares, ao qual nós buscamos dar um apoio em oração, uma palavra, né? Levar Jesus até a esses familiares, assim como os seus entes queridos estão recebendo também a palavra de Deus, são levados a eles o Senhor Jesus lá no cárcere, né? Porque o Senhor Jesus mesmo diz, né? Estive preso e não foste me visitar, estive enfermo e não foste me visitar. Então, é o cumprimento da palavra. Nós estamos fazendo o cumprimento da palavra, o ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Eu vou deixar o louvor, que é tema do programa, e em seguida nós retornamos para dar continuidade ao programa Momento do Presidiário. Que Deus abençoe a todos aqueles que ouvem agora o Momento do Presidiário. E no nosso programa hoje temos uma carta de uma mãe que manda notícias de casa para o seu filho que se encontra atrás do grande. Filho, eu recebi a sua carta, a saudade grande nem me fala. Eu te prometo que em breve eu vou aí pra te visitar. A gente tem orado por você e eu sabia que Deus ia responder. Domingo apresentei a sua foto, orando de joelhos fiz um voto pra você voltar pra gente, mas que fosse diferente. E olha só o que aconteceu. Meu Deus, que alegria, você se converteu. Filho, eu aprendi a usar a fé, e é por esse motivo que ainda estou de pé. Não desanima, vamos guerrear, pois em breve a gente conta o testemunho em cima do altar. Todo dia estou ungindo sua cama. Seu irmão mandou dizer que ainda te ama. Nós acreditamos em você. Tudo é possível ao que crer. Filho, nós estamos aqui te esperando. A família por você está orando. Sempre que puder, leia a Bíblia. Nela você vai achar saída para o que precisar. Você está agora me assistindo num presídio. Você está agora me assistindo numa cela. Seu crime, grande ou pequeno, mas se houver sincero arrependimento da sua parte, o Espírito de Deus te perdoa. E você fica livre aí dentro. Não importa se você vai sair daqui um mês, uma semana, um ano, daqui 10 anos, 20 anos. Mas você é livre se você se arrepende sinceramente. Como o bispo Renato fala, né? Aqueles que se encontram lá dentro do cárcere,
mas que aceitaram o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador são livres. Porque a maior prisão que existe é a prisão espiritual. Não é a prisão física, até mesmo porque a prisão espiritual é que leva a muitos a pararem dentro de um presídio. São pessoas que são criaturas de Deus, mas que de uma forma ou de outra trilharam os caminhos diferentes aos caminhos de Deus, aos caminhos da lei, né? Alguns, né, chegaram até a ser obreiros da igreja, ser membros da igreja, quer dizer, foram criados na presença de Deus pelos seus pais, mas que na adolescência, na juventude, acabaram que se desviando, né, se distanciando do Criador. E nós, seres humanos, distantes do Criador, nós somos alvo fácil na mão do diabo, porque não é porque nós servimos a Deus que nós não temos maus pensamentos, né? Os maus pensamentos, ele vem sobre todo ser humano. A diferença é que aqueles que servem a Deus, ele não cede aos maus pensamentos. Eles preferem, né, para o seu próprio bem e para agradar a Deus, seguir os pensamentos de Deus, que é a palavra dele. Mas isso não quer dizer, talvez a pessoa diga assim, mas vocês falam isso porque vocês estão na igreja? Não, nós somos sujeitos aos mesmos erros, às mesmas falhas, os mesmos defeitos, os mesmos maus pensamentos que passam na sua mente, passam na minha, né? Mas como eu sei que é errado, eu não vou colocar em prática, eu não vou trabalhar isso na minha vida, eu vou preferir agradar a Deus, seguir a palavra de Deus, que é a maior bússola espiritual, né? que é a palavra de Deus que nos direciona em direção ao reino de Deus, em direção ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a palavra de Deus que nos mantém de pé, é a palavra de Deus que nos fortalece. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento diário. É tão provável que todos aqueles que se colocam a sua vida espiritual no automático, né, de qualquer maneira, não passam mais a meditar na palavra de Deus, saber da vontade de Deus para a sua vida, eles acabam esfriando na fé e acabam desistindo do algo mais precioso, que é a salvação eterna. Porque por maior riqueza que o ser humano tenha, por maior quantidade de bens que o ser humano tenha, mas nada desse mundo nós vamos levar, pessoal. Mas a salvação, sim, a minha salvação é o meu tesouro, porque é ela que vai me levar ao reino de Deus, né? É a minha vida com Deus que vai me levar ao reino de Deus. Então é a única coisa que eu vou levar comigo desse mundo, que eu estou buscando aqui nesse mundo. Não é desse mundo, mas eu estou buscando aqui nesse mundo. É ser salvo, é salvar a minha alma. E isso Deus tem dado condição de chegar a todos, aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles que se encontram nos manicômios, nos leprosários, aqueles que se encontram nos presídios. Quer dizer, ninguém tem a desculpa de dizer que ninguém falou de Jesus. Ninguém falou de Jesus para mim. Não vai ter essa desculpa, pessoal, porque o Evangelho está sendo pregado aos 4 cantos do planeta Terra. Quando eu vejo uma rádio, através de uma rádio sendo pregado a palavra de Deus, ou a televisão, ou as redes sociais, eu vejo o quê? As trombetas tocando, chamando as pessoas à salvação, ao arrependimento. Mas as pessoas dão ouvido? Não, estão fazendo vista grossa, igual no tempo de Noé. Noé falava sobre o dilúvio, as pessoas zombavam dele, faziam um pouco dele, mas quando o dilúvio veio, todos quiseram subir no barco, né? Todos quiseram subir na canoa de Noé, né? Assim é a salvação. O Evangelho tem sido pregado aos 4 cantos do planeta Terra, né? Só há alguns países que ainda não conseguiu chegar porque é impedido de chegar ao Evangelho. Mas uma coisa é certa, pessoal, ninguém, quando se deparar diante da perdição eterna, vai ter a desculpa de dizer: eu nunca falaram de Jesus para mim, nunca falaram dessa salvação para mim. Não é verdade? Então, pessoal, se apega com Deus. Esse mundo não tem nada de bom para oferecer. Não tem. Ele tem mostrado todo dia pessoas perdendo suas vidas, pessoas indo parar dentro do presídio, pessoas destruindo seus relacionamentos, as suas famílias. Esse é o mundo, pessoal. Esse é o mundo e isso é o que ele tem para oferecer. Eu vou deixar um louvor bonito. Em seguida, nós retornamos para darmos continuidade ao programa Momento do Presidiário. Fique com esse louvor bonito.
Estamos de volta com o programa Momento do Presidiário. Eu quero falar para vocês, ouvintes do programa Momento do Presidiário, sobre algo muito forte que vai acontecer no dia 31 de maio. Né? A Caravana dos Milagres, essa Caravana dos Milagres tem passado em várias cidades do estado do Ceará. E a cidade a qual eles passaram, milagres têm acontecido, o Senhor Jesus tem operado sobre a vida daqueles que se encontravam enfermos, doentes, depressivos. E chegou a vez de Morada Nova, nesse dia 31 de maio, às 19 horas, a Caravana dos Milagres. Está escrito aqui, o Senhor entregará feridos diante de ti, e os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Deuteronômio 28, 7. Nesse dia 31, você que está me assistindo aqui pelo Facebook, você está vendo aqui, esse panfleto que eu seguro em minhas mãos. Os grupos da igreja vão sair nas ruas, nos bairros, levando até você esse panfleto, aonde você vai estar escrevendo ali o milagre que você precisa para a sua vida. E nesse dia 31 de maio, às 19 horas, você vai levar até a Igreja Universal do Reino de Deus. Estará lá 7 pastores para fazerem 7 orações pela sua vida, em favor da sua vida e pelo seu problema, seja ele de enfermidade, seja ele de insônia, seja ele de depressão, seja qual for o seu problema, leve o seu pedido para receber as 7 orações dos homens de Deus. O que você vai perder? Nada, Você não vai perder nada em se fazer presente nessa noite. Eu te digo com toda certeza, você só vai ganhar, porque o Senhor Jesus, Ele vai curar você da sua enfermidade, Ele vai libertar você da sua depressão, da depressão que se instalou aí na sua vida. Talvez você tenha buscado vários tratamentos, mas não tem conseguido êxito. Então dá uma oportunidade para o Senhor Jesus fazer o milagre na sua vida nesse dia 31 de maio, às 19 horas, ali na Igreja Universal do Reino de Deus. Você é o meu convidado especial. Eu vou deixar aqui um testemunho para darmos continuidade a essa programação. Fique com o testemunho do Jonatas. Eu tenho 25 anos, eu nasci em Minas Gerais e eu comecei muito cedo no submundo das drogas, do crime. Comecei muito cedo em meio à dor e o sofrimento. Um dos motivos pelo qual eu era revoltado era justamente por conta disso, porque às vezes o meu pai, por exemplo, ele deixava de pagar ou comprar algo essencial para a família para poder usufruir o vício. Então, dentro de casa era um inferno. Eu até falava bastante isso, que era melhor estar na rua do que dentro de casa, aonde ali eu fui convidado a usar droga. Da maconha eu passei para o cigarro, fiquei uns 2 anos viciado na maconha e no cigarro, fumava tanta maconha que a maconha não fazia mais efeito. Aí eu conheci outras amizades que tinha ali pela redondeza, porque, vamos dizer assim, mais barra pesado, porque além deles serem envolvidos nas drogas, na maconha, no cigarro, também na cocaína, no álcool, eles também eram envolvidos com tráfico de drogas. Então, de maconha e cigarro, eu comecei a usar cocaína, comecei a usar também haxixe, o lança-perfume, que em outros lugares é conhecido como o loló, em Minas, por exemplo, e me envolvendo a cada dia mais. Foi quando, então, também por influência, falaram, olha, vai vender droga, porque ao mesmo tempo que você consegue ter dinheiro, você consegue se sustentar. Então eu comecei a vender droga, comecei a vender maconha, comecei a vender cocaína, comecei a vender também a pedra de crack. Não só eu me considerava um monstro, mas a minha família e as pessoas que me conheciam desde pequeno. As pessoas assim, tanto pessoas próximas como pessoas também distantes, mas que me conheciam. Até que eu encontrei um rapaz, que ele era traficante, uma pessoa perigosa, e ele, conversando com ele, falou para mim assim, olha,
o próprio diabo. Ele falou assim, olha, eu ia te matar, você sabia? Eu falei, por que você ia me matar? Ele falou assim, olha, eu ia te matar. Ele até na ocasião falou as armas que ele tinha comprado para me matar. Ele falou, eu ia te matar porque você me entregou. Eu falei, eu te entreguei? E aí o fulano de tal falou. E aí eu fiquei com raiva, fiquei com ódio dessa pessoa, fiquei com muita raiva, com muito ódio. E foi onde, ao mesmo tempo, eu vi uma oportunidade, que eu queria respeito, eu queria conceito no crime, no mundo do crime. Falei, eu vou matar ele. Eu vou matar ele. E foi quando a gente armou em Marapu que cometemos esse homicídio. Foi verdadeiramente a sangue frio, porque foi a pedrada. E ali foram em torno de umas 10 a 15 pedradas que a gente lançou sobre a cabeça dele, aqueles pedaços de meio fio. Então, morreu. Aí a gente saiu correndo, né? No mesmo dia, só que à noite, a polícia veio atrás de mim. Eu ainda tentei fugir, saí de uma cidade, fui para outra, mas a polícia foi atrás de mim. Aí, tarde da noite, a polícia me pegou, me levou para a delegacia, passei a noite inteira lá. Foi onde o delegado falou, você vai continuar preso. Então, quando eu cheguei ali, eu fiquei desesperado. Desesperado não só porque eu estava trancado, privado de ver minha mãe, privado de ver minha família, embora eu não ligava quando estava na rua, mas naquele momento fiquei desesperado. Quando deu 7 dias, veio a primeira visita. Eu lembro que a minha mãe foi me ver e junto com ela trouxe, eu falo para as pessoas que foi o maior presente da minha vida e é até hoje. Não só para mim, mas para todos que recebem. Ela me trouxe uma Bíblia. E dentro da Bíblia uma folha. E dentro dessa folha tinha 7 versículos falando sobre o perdão. E no mesmo dia eu li todos. E quando eu comecei a ler um por um, eu cheguei à seguinte conclusão no final. De que Deus ele não olhava para mim com olhar de julgamento. Para Ele não importava o que eu havia feito, deixar de fazer. Mas se naquele momento eu decidisse me entregar de fato, de verdade, que Ele ia mudar a minha vida. E então eu lembro que quando eu terminei de ler, eu fiz uma oração. Eu falei assim, olha Deus, eu não sei nem falar direito, né? Na ocasião, acho que usei até um pouco de gíria, como era costume. Mas eu falei assim, olha, o que eu fiz foi terrível. Não só o homicídio, mas tudo que eu fiz. A forma que eu tratei meu pai, independentemente se dava exemplo ou não, a forma que eu tratei a minha mãe, enfim, tudo que eu fiz até aqui, eu mereço a morte, eu mereço o inferno, mas aqui está escrito que o Senhor perdoa. Mas para mim ter esse perdão e essa nova vida, tem um preço a se pagar, que é se entregar. Então eu decido me entregar. E eu estava sozinho. Naquele dia, por algumas horas, eu tive a minha mãe, mas daqui a pouco ela saiu, as grades se fecharam e eu fiquei sozinho. Então ali eu não estava na igreja, não tinha pastor, não tinha obreiro, não tinha ninguém, fisicamente falando. Mas aquela Bíblia que eu segurava nas mãos, aquilo era o tudo, porque era o suficiente, porque era a palavra do próprio Deus. Quer dizer, ali eu tinha o próprio Deus, ou seja, quando eu abrisse aquela Bíblia, Deus ele ia falar comigo. Todos os dias vinha ali o desespero, pensamentos ruins, acusação, eu logo corria, abria a Bíblia e começava a ler. Ali eu me acalmava, me tranquilizava. E eu me lembro que aconteceu uma situação inusitada, que na ocasião, hoje eu vejo que foi o próprio Deus, porque lá na cela o pessoal estava aprontando muito, então os agentes que ali estavam, eles falavam assim, ó, só porque vocês estão aprontando, vocês não vão ter o banho de sol hoje não, vocês vão ficar trancados dentro da cela. E para piorar, eu vou colocar uma televisão aqui e eu vou colocar uma reunião da igreja para vocês assistirem. E aquela reunião foi a reunião do Bispo Macedo lá no Rio de Janeiro. Eu me lembro que foi uma TV de tubo, aquelas antigas, ele colocou bem na cela, quer dizer, a intenção dos guardas, em especial o responsável daquele turno, era
né? Eu vou punir eles, não deixando sair do banho de sol e colocando aqui uma reunião da igreja. Mas foi a melhor coisa que ele fez, porque quando eu assisti aquela reunião, durou em torno de 1h30, e ali o bispo falou sobre duas coisas, que era o que, desde quando eu tinha recebido a Bíblia, a palavra de Deus, é o que eu estava lendo. O bispo primeiro falou sobre o perdão, e o bispo falou sobre a entrega. E foi ali que eu entendi realmente o que era entrega. Foi quando então eu lembro que eu olhei para o alto e ali eu comecei a falar com Deus. Eu comecei a falar com Deus, eu comecei a chorar, igual criança. E eu lembro que eu até falei para Deus, não me tira daqui não. Me deixa aqui o tempo que tiver que me deixar. Tanto para mim pagar pelo que eu fiz, como para mim poder aprender a dar valor ao Senhor. Eu pedi isso para Deus. E depois que veio essa tristeza, que eu senti nojo de mim mesmo, eu me lembro que eu levantei a minha cabeça e veio uma alegria, mas uma alegria imensa, uma alegria extraordinária. E aí eu parei de chorar. Eu parei de chorar e eu comecei a rir. E uma felicidade muito grande. Eu me lembro que os outros jovens que estavam na sala falaram: você está ficando louco? Como é que você pode rir num lugar desse? Como é que você pode rir numa situação dessa? Eu lembro que eu virei para eles e falei assim: olha, porque a partir de hoje a minha vida mudou. Nesse dia, tudo mudou. Principalmente dentro de mim, porque nesse dia eu conheci a Deus. Nesse dia eu recebi o Espírito Santo. Mesmo sem estar numa igreja, participando de uma reunião, nem batizado nas águas, eu tinha me batizado. O Espírito Santo ele veio sobre mim. Por quê? Porque a minha entrega foi verdadeira. A minha entrega foi verdadeira. Eu entendi, embora pouco, mas eu entendi que se eu fosse realmente sincero, não só na minha oração, nas minhas palavras, mas na minha entrega, se eu realmente decidisse abrir mão de tudo, sem me preocupar com o que Deus ia fazer ou quando ia fazer, então tudo ia mudar. E foi o que eu fiz, eu me entreguei de corpo, alma e espírito. E não foi emoção, porque dali em diante eu vi os frutos. Eu vi os frutos. Dali em diante eu não falava mais palavrão, eu não tinha mais pensamentos vingativos, maldosos, eu não tinha mais angústia, tristeza. É até engraçado, porque o pior lugar para mim se tornou o melhor lugar. Depois de 40 e poucos dias, eu tive a primeira audiência, então eu saí de lá, fui diante do juiz, e ali eu expliquei tudo que eu fiz, eu confessei, eu tive a oportunidade também de pedir desculpa para a família do rapaz que morreu. Eu lembro que eu saí pela porta da frente ali do fórum, eu saí, aí eu falei para minha mãe, falei: mãe, eu preciso ir na igreja, eu preciso agradecer a Deus, e eu preciso honrar aquilo que eu falei lá dentro, eu preciso ir até o fim. Então Deus foi abençoando. Então ali Deus ele abriu as portas, eu comecei a trabalhar. Ao longo do tempo eu conheci a minha esposa, que também é uma mulher de Deus, quer dizer, Deus me abençoou como auxiliadora. Hoje eu tenho uma família abençoada. E diante de tudo isso que Deus fez, eu queria agradecer. Eu queria aqui agradecer a todos vocês que, direto ou indiretamente, você tem nos ajudado nesse trabalho. Você que, através das suas ofertas, você tem dado condições para que igrejas sejam abertas dentro do presídio. Você tem dado condições para que o material evangelístico chegue até lá. Por exemplo, você vê, a minha vida começou a mudar quando eu recebi uma Bíblia. Quer dizer, a palavra de Deus. Sejam todos vocês abençoados, porque hoje, por ser cheio do Espírito Santo, um homem de Deus,
hoje eu posso abençoar. Quer dizer, Deus me fez a própria bênção para poder abençoar. Então, a todos os patrocinadores dessa obra no presídio, a todos os voluntários, a todos que ajudam de forma direta ou indireta, sejam vocês abençoados. Mais uma vez eu quero falar para vocês, ouvintes da Rádio Caiçara FM, sobre o propósito do dia 31, né? A Caravana dos Milagres. Chegou a vez de Morada Nova, né? Aonde a Caravana dos Milagres passaram nas cidades do estado do Ceará, né? O Senhor Jesus tem operado milagres através desse propósito de oração, né? São 7 homens de Deus fazendo 7 orações em favor da vida daqueles que estiverem presentes nessa concentração de fé e milagre. A Caravana dos Milagres estará em Morada Nova no dia 31 de maio, às 19 horas, sexta-feira, né? E você que receber na sua casa a visita, né, dos evangelistas, dos voluntários da Igreja Universal que sairão nas ruas te convidando, né? Você receberá um panfleto como esse que eu estou segurando em minhas mãos, você que está vendo aí pelo Facebook, né? Então você vai fazer o quê? Você vai colocar ali
escrever nesse panfleto o milagre que você precisa para a sua vida, seja na área sentimental, na saúde, na família, seja problemas de enfermidade, de insônia, depressão, seja qual for o problema, você vai escrever o seu pedido de oração e levar até a igreja nesse dia 31. E os 7 homens de Deus, né, da Caravana do Milagre estarão fazendo uma oração em favor da sua vida pelo seu problema, né? A Caravana do Milagre estará na Igreja Universal de Morada Nova, na rua Cipriano Maia, no número 357. Você é meu convidado especial. Traga a sua família para receber junto com você as bênçãos de Deus através dessa reunião, através dessa concentração de fé e milagre, tá bom? E você da linha base de cima, você é meu convidado especial, né? Você também receberá uma visita de voluntários da igreja aí na linha base de cima, te convidando para esse propósito. Então dá uma oportunidade para o Senhor Jesus resolver, né, o seu problema de saúde, né? O que você vai perder? Você não vai perder nada, né? E nós estaremos colocando um ônibus, né? Nós que estamos fazendo o trabalho de evangelização aí na linha base de cima, nós estaremos colocando o ônibus do Benedito, que sairá ali do lado do comércio do Ieldo, e vai te trazer até a concentração de fé e milagre, né? E vai te levar de volta para casa gratuitamente, tá bom? Vocês são nosso convidado especial para estar presente nessa reunião da Caravana dos Milagres, nesse dia 31 de maio, às 19 horas, sexta-feira, né? E, para honra e glória do Senhor Jesus, eu não vou estar trabalhando, sexta-feira à noite, né? Então, vamos estar todos juntos aí na presença de Deus, buscando, né, o milagre de Deus nessa noite maravilhosa, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Você é meu convidado especial. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus? Você tem uma Bíblia aí na sua casa? Abra a sua Bíblia aí para meditar junto comigo no livro de Gálatas, Gálatas 6, versículo 7, que fala sobre a exortação à prática do bem. É fácil fazer o bem, pessoal? Não é, né? Nem sempre é fácil. Mas Deus nos orienta a fazer o bem, a nunca se cansar de fazer o bem, mesmo que recebamos ingratidão, mesmo que recebamos que quer que seja, mas nunca venhamos nos cansar de fazer o bem. Está escrito aqui no versículo 7, não erreis, né? Deus deixa uma direção para não errarmos. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia também ceifa, né? Por isso que Deus dá orientação para nós não errarmos. Por quê? Porque vamos colher pelo nosso erro, né? A Bíblia é bem clara sobre isso. E fala assim, o bispo fala assim: há 3 classes de pessoas que sofrerão com o julgamento divino: aquelas que cometem o auto-engano, as que se deixam enganar e aquelas que se enganam. Estes ensinamentos eram propícios para os Gálatas, que erravam diante de Deus, porque se deixavam dissuadir pelos falsos mestres, vivendo na carne. Eles deram vazão aos desejos pecaminosos e assim inúmeros conflitos passaram a existir no seio da igreja. Porém, o apóstolo lembra que o Altíssimo não se deixará ser zombado ou escarnecido por quem quer que seja, devido ao seu caráter zeloso. Ele sabe perfeitamente quem ignora a sua palavra e despreza as consequências disso. Portanto, mesmo aqueles que afirmam ser nascidos de Deus semearem para a carne e para o engano, irão sofrer decorrências das suas transgressões. Amém? Que a Bíblia diz: tudo aquilo que o homem planta, ele ceifa. Tudo que ele planta, ele vai colher, pessoal. Se for coisas boas, vai colher coisas boas. Se for más, vai colher coisas más. No versículo 8,
Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O princípio da semeadura é usado para mostrar como Deus eterno atribui aos que andam no Espírito e os que andam na carne. Esse princípio serve como advertência para mostrar que o homem tem liberdade de escolher o que semear, mas não deve esquecer que a sua colheita será correspondente ao que plantou. É impossível alguém plantar corrupção, mentira e colher a vida eterna, assim como é impossível que o homem semeie fé e fidelidade e colha a condenação eterna. Não é verdade? Voltando aqui na Bíblia, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, né? A todos. Deus fala para nós fazermos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E não é isso que a gente tem visto, pessoal. A gente tem visto pessoas ir para as rádios, para as televisões, para a internet, um criticando o outro, um detonando o outro. Coisa terrível, pessoal. Terrível. E não é isso que Deus nos ensina. Deus ensina nós fazermos o bem a todos. A todos. Não é só quem me ama, é quem me persegue também, né? E ele fala, mas principalmente aos domésticos da fé. E não é isso que a gente tem visto. A gente tem visto cristãos se degladiando nas redes sociais. É triste, mas é realidade. É realidade, é triste, mas é a realidade. Mas eu digo uma coisa para você, ouvinte dessa programação. Não se deixe levar por essas pessoas. Porque assim como Deus precisa usar o ser humano para salvar as almas, o diabo precisa também usar o ser humano para levar as almas à perdição. Então não entra nesse joguinho do diabo não, pessoal. Que eu vejo pessoas dizerem assim, se for para ser crente como muitos são, prefiro não ser. Isso aí é o jogo do diabo e você está caindo nele como um patinho, como uma patinha. Você tá vendo isso não? Ele está criando isso dentro das igrejas, botando irmão contra irmão, irmão para criticar irmão, para impedir da sua alma ser salva. Então a salvação ela é individual, pessoal. Eu não dependo de ninguém para salvar a minha alma, somente do Senhor Jesus. Claro, eu agradeço, sou grato aos homens de Deus que cuidaram de mim, que têm cuidado de mim, mas a salvação é algo individual. Eles não podem me dar a salvação, eles podem me ensinar o caminho, como foi feito. Então, deixe que alguém ensine o caminho da salvação a você. Não dá ouvido a essas estratégias do diabo não, pessoal. Porque é o diabo que não quer que você seja salvo e fica colocando irmãos para se degladiar nas redes sociais para que você não queira aceitar Jesus. Será que você não vê isso não? Porque a sua alma, minha alma é muito preciosa, pessoal. Tanto para Deus como também para o diabo. A diferença é que Deus ele nos quer por amor, por gratidão. O diabo não, ele quer tomar. Ele quer tomar a minha alma, ele quer tomar a sua alma, e ele vai usar das armas que ele tem, que é a mentira, que é o engano, que é o ódio. É isso que ele tem colocado em muitos irmãos, o ódio. Quantas pessoas não criticam a Igreja Universal? Pessoal, sinceramente falando, eu já fui muito imaturo. Muito mesmo, muito. Mas hoje eu aprendi a zelar pela minha salvação e pela salvação das almas. Não me importa o que fazem ou o que deixam de fazer. Problema deles com Deus. O meu problema é com Deus. Então eu não estou nem aí para quem está vivendo uma vida errada, se fingindo de cristão. O problema é dele, é dela. Vai se ver com Deus, vai prestar conta com Deus, né? A única coisa que Deus me permitiu foi orar. Jesus fala, a Bíblia fala, se nós vemos um irmão pecando, oremos por ele para que ele venha se consertar.
né? Então não sou juiz, Deus não me constituiu como juiz sobre ninguém, e sim como servo dele. Então, se eu sou servo, eu vou obedecer a palavra dele. Ele fala aqui sobre esses dois últimos versículos: não nos cansemos de fazer o bem, né? Viver dentro dos princípios sagrados exige firmeza e perseverança na fé. Afinal, são inegáveis as dificuldades que o justo enfrenta nesse mundo. Ele corre o grande perigo de cansar de fazer o bem e deixar de atender ao que as Escrituras ensinam. Isso porque em toda parte há aqueles que é de Deus, enfrenta oposição, obstáculo, ingratidão, perseguição. Além disso, ele tem que lutar constantemente contra a sua carne, contra os apelos do mundo e contra o pecado. Desse modo, Paulo lembra que ao seu tempo, entre aspas, né? Ou seja, no tempo devido de Deus, virá a recompensa de todas essas renúncias. Porém, o apóstolo ressalta que esses resultados só poderão ser apreciados por aqueles que não tiverem exausto ou desanimado na fé. Assim é a regra também da natureza, pois há uma distância entre o tempo de plantar e o tempo de colher, e o lavrador tem o árduo trabalho de arar a terra, semear e cuidar. Porém, isso não dispensa que ele tenha que esperar com paciência o tempo determinado da colheita. Amém? Então, essa é a palavra de Deus para meditarmos nessa tarde. Se você quiser meditar aí na sua casa, é o livro de Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 7. Então, como a palavra de Deus fala, tudo aquilo que o homem planta, ele ceifa, né? Por isso que devemos ter cuidado com o que nós temos plantado. O que você tem plantado? O que eu tenho plantado? Porque a certeza é que eu vou colher. Não é verdade? Então, vamos cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da nossa salvação. Não se deixe levar, né? Como eu falei anteriormente, não se deixe levar pelos irmãos que ficam nas redes sociais se degladiando. Não se deixe levar por isso, porque eu vejo muita gente falar: se for para mim ser crente, como eu vejo por aí, eu prefiro não ser. Estratégia do diabo para que a sua alma venha se perder. Pelo contrário, seja de Deus, aceite Jesus e faça diferença. Faça diferente desses. Ensine a eles o que é ser um servo de Deus, porque muitos não sabem. Então ensine a eles o que é ser um servo de Deus. Quero deixar uma boa tarde aqui para Silvia Helena, em Fortaleza, né? Ela diz: boa tarde a todos os irmãos na fé. Concordo com você, meu primo. Tá ligado? Em nome de Jesus. Com a Bíblia, né? Não é comigo, é com a Bíblia, né? A Bíblia está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Eu apenas transmiti a direção do Espírito Santo através da palavra de Deus. Eu vou deixar aqui mais um louvor para darmos continuidade ao programa, né? Já estamos chegando ao finalzinho do programa. Já são exatamente 15 horas e 17 minutos. Né? Às 15h30 nós encerramos o programa. Mas eu vou deixar aqui mais um louvor. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Este mundo de ilusão que envolveu meu coração.
só eu encontrei este mundo de ilusão que envolveu meu coração. Procurei encontrar o verdadeiro amor, mas só vi solidão em meu pobre coração. Lágrimas nos olhos, no mundo tão cruel eu me enganei. Do mundo ele me tirou por amar. Jesus me amou como jamais outro alguém vai te amar. Antes que o sol pudesse acordar, Jesus me amou e vai te amar. Jesus me amou como jamais outro alguém vai me amar. Antes que o sol pudesse acordar, Jesus me amou e vai te amar. E vai te amar. Mais uma vez eu quero falar para você, ouvinte dessa programação, sobre o propósito de fé e milagre, né? A caravana dos milagres, chegou a vez de Morada Nova, né? A caravana dos milagres, ela tem passado em várias cidades do estado do Ceará, e aonde tem passado, né, essa caravana dos milagres, né, Deus tem operado o milagre através, né, das orações desses homens de Deus, né? São 7 homens de Deus que estarão aqui em Morada Nova orando pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida, nesse dia 31 de maio, sexta-feira, às 19 horas, né? Não perca, né? O que você tem a perder, né? Talvez você está aí com um problema, com uma enfermidade no estado terminal, né? Os médicos já deram poucos dias de vida, então pega esses poucos dias de vida e vai entregar na mão do Senhor Jesus nesse dia 31 de maio, né? Aonde estarão 7 homens de Deus, né, orando pelo seu problema, orando pelo nosso problema, pela nossa vida. Então faça-se presente nessa noite de fé e milagre, ali na Igreja Universal do Reino de Deus, na rua Cipriano Maia, no número 357, no centro da cidade. Venha e traga a sua família. E a você, né, que está aí no seu lar e que vai receber a visita dos evangelistas, dos grupos da igreja, né, eles vão levar a você um panfleto como esse que eu seguro aqui em minhas mãos, né, você que está nos assistindo pelo Facebook, você está vendo. Então, nesse panfleto você vai colocar, né, o seu problema, qual área da sua vida você quer um milagre, né, e levará na igreja nesse dia 31. E os 7 homens de Deus que estarão orando por você estarão apresentando o seu problema nas mãos de Deus para que o milagre venha acontecer. E vai acontecer, né? E a você da linha base de cima, você é meu convidado especial. Vai ter um ônibus gratuitamente para trazer você até essa concentração de fé e milagre, né? O ônibus do Benedito vai estar saindo do lado do comércio do Ieldo, né? Quem mora na linha base de cima sabe, conhece bem ali, né? Então esse ônibus vai estar saindo provavelmente às 18 horas, é um pouco longe, 22 quilômetros, então às 18 horas, e para chegar antes do horário, que é às 19 horas na igreja. Então você é meu convidado especial, e quando o término da reunião o ônibus retornará, né, com vocês da linha base de cima. Então você é o nosso convidado especial para esse dia 31 de maio, às 19 horas, a Caravana dos Milagres. Não é todo dia, pessoal. Não é todo dia que essa Caravana do Milagre está em Morada Nova, né? Se eu não estiver errado, está com mais de
de 2 anos que eles estiveram aqui em Morada Nova. Então, não é todo dia. Então, aproveita essa oportunidade que Deus está colocando diante de todos nós para recebermos o milagre nessa noite abençoada em nome do Senhor Jesus. Já são exatamente 15 horas e 24 minutos. Nós vamos fazer a oração final para encerrarmos o programa. Prepara aí o seu copo com água para nós apresentarmos a Deus em oração. E agora, momento de oração. Momento de oração. Senhor, meu amado Deus e glorioso Pai, meu Paizinho querido, meu Deus, nós intercedemos junto ao meu Senhor em oração, junto com essas pessoas que acompanham essa programação, e nós intercedemos, meu Pai, pela vida de cada uma delas, meu Pai. Aonde estiver chegando as ondas amigas dessa emissora, através do rádio convencional, da internet, meu Pai, que chegue a presença do Senhor na vida dessa pessoa, meu Pai. É isso que eu te peço, glorioso Deus. O Senhor diz, meu Pai, está escrito na Tua palavra, que quando nós clamamos ao Senhor, Tua palavra diz que o Senhor se inclina para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso clamor. E quem somos nós, meu Pai? Quem sou eu para o Senhor se inclinar para me ouvir? Mas está escrito que quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor faz isso, Pai. O Senhor se inclina, meu Deus, para dar ouvido às nossas orações, aos nossos clamores. E eu tenho certeza de uma coisa, meu Pai. Se o Senhor se dá o trabalho, meu Pai, de se inclinar para ouvir um mero ser humano como eu, é porque o Senhor vai responder a nossa intercessão pela vida dessas pessoas, meu Pai. É isso que eu creio, meu Pai. É nessa fé que eu vivo, meu Senhor. Pois eu te agradeço, meu Pai, por cada vida, por cada pessoa. E te peço, meu Pai, consagra esse copo com água, meu Pai. Essa pessoa, meu Pai, que preparou essa água, meu Deus, para manifestar a sua fé. Meu Deus, esse copo com água está aí do lado do rádio receptor. Meu Pai, do lado do aparelho celular, do computador. Meu Deus, que essa água seja transformada, meu Pai, nas águas que correm debaixo do trono do meu Senhor. Está escrito na Tua palavra, meu Pai. E que ao misturar as águas que essa pessoa segura em suas mãos, meu Deus, que a unção do Senhor, o poder do Senhor passe, meu Deus, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, para curar, meu Deus, toda enfermidade, seja ela física ou espiritual, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você crê, diga amém e beba da sua água com fé, crendo no milagre, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós chegamos ao final de mais um programa, Momento do Presidiário. Nos veremos novamente sexta-feira na concentração de fé e milagre. Se você for, eu acredito que você vai, nós nos veremos lá nessa reunião abençoada, que vai ser a Caravana dos Milagres. Então não perca a oportunidade de estar presente nessa sexta-feira às 19 horas para buscar a presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo e receber as 7 orações dos homens de Deus, tá bom? Você é nosso convidado especial. Tenha todos uma boa tarde, tchau, tchau, que Deus abençoe a vida de todos, Um bom início de semana, que essa semana seja uma bênção, que essa bênção se complete nessa sexta-feira, dia 31 de maio, tá bom? Tenha todos uma boa tarde e até a próxima oportunidade, Vou deixar um louvor aqui para finalizar. E até a próxima oportunidade. Não vou dizer o próximo domingo, pessoal, porque não sei se vocês sentiram falta do programa, mas eu estou trabalhando à noite e na noite que eu trabalho de sábado para domingo, não dá para... São 12 horas de trabalho, então não consegui ainda levantar para vir fazer o programa. Mas eu trabalho um domingo e outro não. Quando Deus permitir, aí eu fico normalizando os domingos, um após o outro, tá bom? Tenha todos uma boa tarde e até o próximo domingo, até a próxima oportunidade,